Ao nome do grande Deus. Nesse período, a falta da manifestação de Deus era muito grande. Havia uma situação que estava causando um peso muito grande para a nação de Israel. Porque um sacerdote com tamanha responsabilidade em trazer uma palavra, ele trazer o povo para perto de Deus, já tinha perdido a visão. A gente olha para a situação de Eli, e você olha para Samuel, um garoto, ele foi fruto de orações de sua mãe, chamada Ana. E ele vai servir o sacerdote num período em que a casa de Eli estava destruída. Agora imagina a cabeça desse jovem. Poxa vida, fulano pode fazer, eu não posso. Não é assim que funciona não, viu? Mas o filho da fulana faz, mas você não pode fazer. Imagina para um jovem, vamos trazer para os dias de hoje, em que tudo é permitido, a internet, eles têm acesso a tudo, eles querem saber de tudo, são curiosos. Agora imagine esse menino dentro do templo, sem ter acesso a festas, a reuniões, a ir a um passeio, porque a mãe dele fez um voto ao Senhor e o dedicou a Deus. E Deus tem muitos ciúmes de nós. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, aconteceu um fato e eu fiquei muito revoltado. Falei para minha mãe, poxa vida, a filha de fulana faz, a filha da irmã fulana pode ir. Ela disse, mas você não pode, filha, porque você tem que ser diferente. Mas por quê? Qual é a diferença da menina tal comigo? Porque Deus te separou para um propósito. Então, irmãos, entenda. Apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu lembro que quando a Aline veio morar comigo, por uma situação que eu precisava de alguém para cuidar do meu marido, que já era um senhor idoso, eu estava começando a viajar muito, e ela um dia questionou, ela me chama de mãe, ela disse, mãe, por que comigo é diferente? Ela olha no Facebook, porque esse Facebook, rede social é um problema. Ela disse, olha fulana, olha mãe, a cicrana, e eu disse, você tem que ser diferente. E o Senhor Deus disse para ela, eu vou te levar para o deserto. Ela trabalhava, era motorista do correio, tá? Ela foi votada a melhor motorista do estado de São Paulo, dos Correios. Foi assaltada 3 vezes, levou coronhada, foi parar no hospital. E o Senhor disse, vou eu fechar a porta. Ela chegou em casa, não ganhava mal. Ela colocava todo o pagamento dela nas minhas mãos. E ela disse, mãe, por que Deus me levou para o deserto? Minha filha está desempregada há 7 anos. 7 anos. Não falta nada para ela. Ela fala, mãe, eu podia estar trabalhando. Se formou em direito. Vai prestar o AB. Quer ser juíza. E eu estou orando. Tem cara de delegada. É séria. Se ela falar, eu vou te dar essa taça. Amanhã, custe que custar, ela vai comprar a taça e vai te dar de presente. Eu lembro há poucos dias, ela disse, mãinha, eu estou sentindo de Deus e fazer assim por alguém. Eu falei, eu chamei ela de bebê, deixa para o mês que vem. Mamãe, eu dei a minha palavra. Deus mandou eu dar. Eu disse, ai meu Deus, e agora? Eu queria enrolar ela, sabe, pastor? Mas com ela não tem. Mãinha, você é pregadora, mas filha, deixa para o mês que vem. Esse mês, mãe, Deus colocou no meu coração para fazer isso pela irmã. Eu falei, tá bom, tá nas tuas mãos. Ela foi e fez. Porque tem muito mais Deus para nos dar do que nós, irmãos. A gente deve muito para Deus. Eu falo todo dia nas minhas orações, Senhor, eu te devo tanto. Nós estávamos aqui louvando, eu ligada no Senhor. Como agradecer a Deus? O que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? Olha o testemunho do irmão. Eu tive uma vizinha, irmão, que com um verme na cabeça, ela gritava noite e dia. Da outra esquina você ouviu de dor e faleceu. Deixou um filho com 10 anos de idade, o salve.
Nunca me esqueci, eu ouvi os gritos daquela mulher. Ela era cristã. Com um verme, ela partiu e deixou o filho e o esposo. Claro que depois ele casou, né? Deixa isso pra lá. Lógico, esse negócio de viuvez é complicado. Então veja mesmo, eu olho hoje, a gente vem para a igreja, glória a Deus, aleluia. Ô crente, Deus não fez nada por você, não? O que Deus já fez por você? Além de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Olhe para a sua vida, olha para o retrovisor, dá uma olhadinha para o retrovisor, lembra o que Deus já te fez? Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiz o seu santo nome. A gente vê uns crentes apáticos. Fala meia séria, vassuriedade. Deus está dizendo, ei, eu estou precisando de lâmpada acesa. Olha o período de... Busca a história, estude a história. O que estava acontecendo naquela época. Os filhos de Eli prostituindo, comendo do sacrifício na porta do templo. Aleluia. O jovem Samuel chamado por Deus, para quê? Para promover uma reforma. Para promover um avivamento. Irmãos, avivamento não é pular, não. Avivamento começa de arrependimento, mudança de atitude. Para haver avivamento não é o pastor Fábio que promove, não é a irmã Vanessa, não é a missionária Cristina, é você. Tem que haver necessidade, sede de Deus. Quando você olha para o Salmo 42, diz o seguinte: como o servo brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Este salmo, ele é lindo, eu já preguei ele em vários eventos. Fala de alguém que olhou para um animal que corria atrás de águas. Observa o antílope, que ele precisa de mergulhar na água por causa dos mau cheiro que ele exala e atrai caçadores, animais ferozes. Eu estava lendo um livro, o escritor do Salmo, ele olha para aquele animal e percebe que ele precisava ter essa sede de Deus. Ele olha aquele animal correndo, porque quando ele entra na água, o cheiro vai embora, o odor. E ele era um estudioso, estudava, mas nunca tinha essa necessidade de Deus. Um dia, eu saindo do culto de ensino na minha igreja, na terça-feira, eu encontrei meu pastor presidente no pátio. Eu estava esperando minha filha me pegar na porta da igreja. Eu chamei e disse: pastor presidente, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, missionária. Por que eu questionei muito a Deus, eu não consigo estudar teologia? Eu preciso. O ministério exige. Ele disse: não faça. Fica da forma que Deus te chamou. É bom você estudar? É bom. Aconselho-te. Mas se você não tiver a graça, a essência de Deus, vai ficar só em meras palavras. Ele disse: não, missionária. A forma que Deus te usa já é o suficiente. E a situação era: Deus precisava levantar alguém para trazer uma reforma espiritual. Você está entendendo isso? Você tem que ser um Samuel nos dias de hoje. Você tem que ter a lâmpada acesa. E para manter a lâmpada na casa do Senhor acesa, tem que ter azeite, óleo batido, que extrai da azeitona. E Samuel estava no templo servindo ao sacerdote Eli. A palavra do Senhor era rara. A falta de manifestação da palavra de Deus e das visões. O culto é maravilhoso, tem louvor, testemunho, como foi feito aqui, mas tem que ter palavra. Porque é a palavra que te orienta, é a palavra que te ilumina, é a palavra que te mostra a verdade, é a palavra que vai mostrar onde você tem que melhorar, é a palavra que edifica, é a palavra que conserta, é a palavra que te preenche. Aleluia. E Deus precisava de Samuel.
As visões eram raras. A falta da manifestação de Deus. A Bíblia diz o quê? Eli estava aonde? Sentado como de costume. O problema é que ele acostumou. Tem gente que acostuma, Lucas, ir para a igreja. Ah, vai na igreja. Está fazendo o que em casa? Ele acostuma vir para a igreja. Mas não é isso que Deus quer. Sacerdote, irmãos, olha o peso de responsabilidade para um homem. Ele já estava acostumado a ficar no mesmo lugar. Só que aquela noite Deus queria tratar com alguém. E Deus usa a vida deste menino. O Senhor chama Samuel. O chamado dele. Deus está dizendo, vai vir um juízo sobre a casa de Eli. Deus precisava consertar a casa de Eli. Porque se o exemplo não sair daqui, se o fogo não arder no altar, não chega fogo aí. Oh, aleluia! O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se tem fogo aqui, tem fogo aí. Há uma ironia aqui nessa narração. O narrador acrescenta sobre Eli. Estava velho, não enxergava direito. O problema não era a cegueira física. O problema era a cegueira espiritual. A cegueira física limitava o sacerdote. Mas o problema aqui era a falta de visão espiritual. Ele não tinha mais visões de Deus. E Deus precisava de uma lâmpada acesa. Referência ao candelabro que permanecia no santuário. Era aceso à tarde e permanecia até de manhã. De manhã tinha que limpar o candelabro e novamente acender. A expressão tem duplo sentido. De um lado, mostra como tudo ocorreu à noite ou de madrugada, enquanto a lâmpada estava se esgotando pelo meio da madrugada. E tem um sentido que não podia se apagar. Por outro lado, a lâmpada ou a luz era um sentido figurado, que se refere à presença, à bênção, à proteção de Deus no templo. Onde tem lâmpada acesa, tem presença de Deus. Aonde tem lâmpada acesa, tem manifestação de Deus. Aonde tem lâmpada acesa, tem palavra vinda de Deus. Aonde tem lâmpada acesa, Deus está precisando de lâmpada. Você tem que ser uma lâmpada. A Bíblia diz o que no Evangelho? Nós temos que ser luz. Aleluia. Aonde eu passar, eu preciso ser luz. Aleluia. E a luz não pode ficar debaixo do alqueire, mas sim em cima, para iluminar tudo. Sal da terra. O sal não pode ficar insípido. Tem que ter a medida certa. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Olha que peso de responsabilidade que nós temos como crente, irmãos. A vida de um crente de verdade não é de qualquer jeito, não. Eu vou para a igreja hoje porque quero conhecer a Cristina Maranhão. Você veio na hora certa, viu? Você veio no lugar certo para ouvir esta palavra. Deus está precisando de lâmpada. Aleluia. Havia uma acusação, uma sentença contra Eli e a sua descendência. Aleluia. Este capítulo trata do chamado de Samuel. Há um contraste tão marcante nesse texto aqui, irmãos. Desde o início até o fim. No início, a palavra do Senhor era rara, as visões eram incomuns. Samuel era um jovem que servia diante de Eli. Aleluia, aleluia. Era um jovem que sabia da responsabilidade. Imagina, a Bíblia diz que a sua mãe, a responsabilidade sobre as mães, fazia uma túnica para Samuel, cobertura de oração. O teu filho, a tua filha, precisa de cobertura de oração.
A minha mãe orou anos, e Deus dizia para minha mãe: a tua filha caçula vai ser uma profeta e uma pregadora. Eu dizia: eu não quero isso para minha vida. Eu quero me formar, eu quero ser alguém, eu quero casar, eu quero encher a casa de filhos. Deus disse: não, com você é diferente. Um dia eu disse: mãe, por que comigo é diferente? Porque Deus te escolheu. E se Deus escolheu você, não adianta você fugir da responsabilidade, não. Deus está precisando de lâmpada, porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis, em que querem viver o evangelho de faz de conta, o evangelho de facilidade. Agora eu digo para vocês que o evangelho verdadeiro é o evangelho de confronto, para confrontar o pecado. O pecado continua sendo pecado, Deus não mudou, e lâmpada do Deus vivo tem que se manter acesa como azeite. Deus chama Samuel 3 vezes, sem que ele, aleluia, nem ele entendeu a origem daquela voz noturna. Às vezes Deus fala com o crente, fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã. Não entendi nada, missionária. Não estou entendendo nada. Não está mesmo? Eu não senti nada. E é para sentir, é para entender. Abre os ouvidos. Nós não estamos aqui perdendo tempo, igreja. Nós estamos aqui para tributar a Deus glória e honra e louvor. Porque Ele é digno de toda a glória e toda a honra, irmãos. Nós estamos aqui essas 2, 3 horas para prestar um culto de raciocínio. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável, como culto de raciocínio. O capítulo está dizendo aqui: veio o Senhor, quer dizer, Deus esteve ali, ou seja, Samuel estava diante de uma visão divina, porque o idoso sacerdote havia lhe orientado: quando te chamar de novo, fala, porque o teu servo ouve. O Senhor revela o juízo que há de vir, que sobreviria sobre a casa de Eli, por causa da negligência. Mas o Senhor entendeu a angústia. Eli estava angustiado, constrangido. Então Samuel disse para ele, não encobriu nada. Ele reconheceu o que Deus ia fazer era necessário no coração de uma criança. Deus usa quem Ele quer. Deus encontrou lugar para usar. Deus usa uma criança, porque os adultos já não querem mais ouvir a voz de Deus. Deus se utiliza de uma criança. Ele era uma criança quando foi entregue ao templo para servir o sacerdote e servir a Deus. Deus olhou para o coração daquela criança e disse: é você que eu vou usar. Eu vou te separar para o serviço de Deus. Aleluia. Experiente e profundo conhecedor das Escrituras. Não teve tanto privilégio. Ele se acomodou. Sacerdote tinha que ser conhecedor das Escrituras. Ele se acomodou. O texto diz, é o texto que diz, que ele se acostumou a ficar no mesmo lugar. Mas a triste é quando o crente se acostuma. E Deus precisou levantar uma criança. Ele era conhecedor profundo das Escrituras. Eu lembro de um garoto, há uns anos atrás, ele tinha uns 12, 13 anos. E ele gostava de pregar com a simplicidade dele. E quando ele alcançou a idade, mais ou menos 17, 18 anos, resolveu entrar na teologia. Eu disse: meu filho, vá, mas tome cuidado, procure entender que teologia não é tudo. Você vai estudar sobre Deus. É bom, mas tem a essência, tem a presença de Deus. Ele pregava com humildade. Passou-se uns anos, eu fui ver ele pregar, fui observar ele. Aqui, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, com muita graça, eu quero que os irmãos abram as suas sagradas Escrituras. Já mudou o tom de voz, já mudou o jeito de falar. Eu falei, já vem trazer umas palavras difíceis. Povo assim, ó, igreja humilde. Na periferia de São Paulo, eu fiquei observando ele, chamei ele e falei assim: você está fazendo tudo errado. É porque você está fazendo teologia?
Não é assim não. Continue com a simplicidade que você estava. O menino mudou assim o jeito de falar, sabe, já via assim, sabe, todo imponente, se sentindo, sabe, o sabedor de tudo. Disse, abaixa a bola, rapaz. Deixa que você pode estudar a Bíblia, pode, e deve ler. Eu passei a tarde inteira folheando a Bíblia, pedindo Deus o que eu vou falar e tal. Agora já chega assim, e trouxe umas palavras difíceis que o povo não estava entendendo nada. E filho, se você quiser que Deus use a sua vida, volte o que você era. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Porque comigo, irmão, são 33 anos pregando. Quantas vezes eu preparei sermões, textos grandes para congressos grandes. Eu cheguei uma vez, irmão, eu ia pregar num congresso da minha igreja, eu fiquei 6 dias lendo. Mal eu me alimentava, debruçado nas Bíblias, nos livros, que eu tenho muita Bíblia, muito livro. Quando eu estou me arrumando para ir para o congresso, um congresso muito grande que tem na minha igreja das mulheres, o Espírito Santo disse a mim, você não vai pregar nada do que você escreveu. Ah, está de brincadeira, Senhor. Você vai debaixo da minha graça, eu vou te dar a palavra quando você chegar no altar. Eu tenho um tablet, fiz todo esboço no tablet, coloquei, levei, né? Quando eu cheguei lá, Deus disse, não, nem abra esse tablet, porque eu vou te usar diferente. Eu disse para a igreja, irmãos, eu preparei, são 6 dias lendo. Eu estava de olheira, de tanta... Eu levantava às 6 da manhã e até o meio-dia parava para o almoço, para fazer o almoço, voltava e ficava até as 4, 5 da tarde. E Deus disse, vai ser como eu quero, porque eu preciso de lâmpada acesa. Eu preciso de alguém que traga uma mensagem de avivamento. Eu preciso de alguém que traga uma mensagem de reforma espiritual. Vamos sair dessa mesmice, vamos sair dessa limitação humana. Abra a tua boca e deixa eu te usar. Irmãos, confesso a vocês que Deus me surpreendeu, foi algo inédito, até as pessoas disseram, missionária, nunca vimos Deus te usar desse jeito, com tamanha graça, é debaixo da graça, é pela misericórdia de Deus, e Deus precisava de um menino, de uma criança, porque o adulto, o idoso, já não tinha mais a presença de Deus, já estava acostumado a ficar no mesmo lugar. No coração dessa criança, Deus encontrou um lugar para se manifestar. Passo que um sacerdote separado, a serviço de Deus, experiente, profundo nas Escrituras, não tinha mais essa graça. Deus está dizendo, ele tem vindo Samuel aí. Samuel já nasceu, fruto de oração, de um voto. Se o adulto não fizer, Deus pode usar as crianças. Deus não está querendo ninguém acostumado a vir por culto. Deus está dizendo, eu quero alguém que tenha lâmpada acesa. Alguém que entenda o que eu quero falar para a minha igreja. Alguém que sabe entender e discernir a minha voz. Aleluia, eu não quero alguém que está debaixo da sua sabedoria humana, achando que pode, que sabe, se não for a graça de Deus. Eu entendo aqui nesse texto, irmãos, que Deus estava dizendo, isso mesmo, Samuel, eu preciso de você, é a sua lâmpada, porque lâmpada acesa retrata a presença de Deus. Aonde tem lâmpada acesa, irmãos, Deus se revela, Deus fala, Deus cura, Deus batiza, Deus levanta, Deus salva, e Ele manifesta a tua presença. Levanta a tua mão comigo e adore a Ele, porque Ele está na casa. Aleluia! 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 O fato de estar numa função privilegiada era o sacerdote. O sacerdote tinha uma posição privilegiada, mas não estava na posição de Deus. E ter um privilégio espiritual significa ter responsabilidade aumentada. Deus usa com grande poder uma criança. Lembra quando Deus falou com Jeremias?
Jeremias é de família sacerdotal. Nasce o menino, o pai já fala, vai ser o próximo da linha sacerdotal. Aí Deus diz assim, antes que te formasse no ventre eu te escolhi. Antes que te formasse no ventre eu te separei para ser profeta. Com certeza o pai de Jeremias olhou para o garoto e falou assim, vai ser o próximo na sucessão sacerdotal. E Deus falou assim, você vai ser profeta. Não vai ser do jeito que o seu pai quer. Não vai ser do jeito que sua mãe quer, vai ser do meu jeito. Eu te chamei como profeta das nações. Aleluia. Quando eu alcancei minha idade de 16, 17 anos, quando Deus falou comigo, eu fiquei muito revoltada. Falei, essas irmãs da Assembleia vêm na minha casa, toda empolgada. Eu era batista tradicional. Dizer que eu vou ser profeta pregadora, eu não me vejo. Eu me vejo casada, eu queria ser cantora, a família canta bem, tem vozes bonitas, minha família canta muito bem. Eu sou a piorzinha da família, né? Porque eu tenho as minhas sobrinhas que cantam demais. A minha irmã que partiu, então, misericórdia. Quando ela abria a boca, parecia que tinha um negócio na garganta dela. Eu disse, não, eu vou seguir essa linha de cantar. Eu vou. Né? Deus disse assim, tá bom. Você vai cantar até o dia que eu achar que você deve cantar. Eu tinha uma amiga de infância que hoje mora em Cataguases, Minas Gerais. Nós cantávamos juntas e combinávamos as vozes. Ela fazia a segunda e eu fazia a primeira. Quantos cultos a gente cantava? Eu disse, eu estou no caminho certo. Aí veio aquelas irmãs, canelinha de fogo, como diz lá em São Paulo. Disse assim, tá vendo essa menina? Me segurou pelo braço e falei, tu serás uma profeta. Eu falei, eu? Profetizar o quê? Falar o quê? Deus precisava de mim. Só que eu disse, eu vou casar primeiro, eu vou me formar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Passaram-se 18 anos. Eu já estava casada. Deus disse, chegou a sua hora. Larga tudo que você está fazendo. Tinha um emprego muito bom, ganhava muito bem. Ganhava mais do que o meu marido, para mim estava tudo mais confortável. Eu morava no centro de São Paulo, apartamento montado, arrumadinho e tal. Tudo que eu queria ter aquela vida confortável, mimada pelo marido. Deus disse, eu vou fechar todas as portas. E realmente Deus fechou. Eu lembro que eu trabalhava no shopping na Paulista. A hora da minha janta, eu fui para o banheiro retocar minha maquiagem. Eu tinha que trabalhar bem maquiada, era a ordem da loja. Eu estou lá me arrumando, né? Arrumando os cílios, me rebocando toda. De repente, eu não sei o que é que me deu. Eu comecei a cantar no banheiro do shopping, em pleno sábado, que estava assim. Lá com a bocona aberta, no banheiro. E as minhas amigas tudo me olhando. Pô, cantei, peguei minha pochete, joguei a maquiagem dentro e saí toda pomposa. Tinha 3 homens na porta do banheiro e disse, quem é que... Ó, tô toda arrepiada. Quem é que estava... Saí eu e mais 2 amigas. Dagmar e a Suelen. Quem das 3 estava cantando no banheiro? Essa aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, moça. 3 homens vestidos, muito bem trajados. As meninas foram embora, me deixaram sozinha. O teu lugar não é atrás de um balcão de uma loja. Falei, é aonde? Você sabe o chamado que Deus tem na sua vida? É Manchori Calamonte. Você sabe do que Deus falou para tua mãe? Eu estava com 30 anos. 30, 31. Era outubro, eu faço aniversário em novembro. Eu baixei a cabeça e comecei a chorar. O teu lugar não é ganhar dinheiro. Eu disse, ai meu Deus, estou tão bem. Ganhava prêmio todo mês. Fui votada como a melhor vendedora de lojas dentro de São Paulo. Era o que eu queria mais. E Deus disse, chegou o seu tempo. E chegou o meu tempo na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Sai do teu comodismo. Legandaraia, séria, montoria. Sai do teu comodismo, da tua vida rotineira. Eu estou precisando de lâmpada que acesa.
Alguém que venha trazer uma palavra para despertamento e juízo de Deus na terra. Eu fui para a loja, não consegui vender mais nada, aquilo ficou na minha cabeça. Não demorou meia hora, entrou um casal de Maceió, Alagoas, casal de médicos, e foi direto em mim com tanta vendedora. Disse: você me atende? Eu disse sim. Vendi alguns produtos de valor alto, fiquei feliz. Quando eu vou para o caixa levá-los, ela olhou para mim e disse: eu não vim aqui por causa de presente, eu vim aqui comprar na tua mão, porque Deus manda te dizer. Eu vejo você com um cesto cheio de milho, andando, entregando alimento para o povo. Moça, o teu lugar não é aqui. Eu disse: não é possível. Aleluia! O que Deus está dizendo para nós? Sai desse comodismo, porque eu preciso de boca profética para despertar a minha igreja desse evangelho da mesmice. Deus está dizendo: cadê as lâmpadas? Sacerdote ali tem que sair do lugar. Eu vou tirar sacerdotes ali dos altares. Eu preciso de alguém para ser usado nessa terra. Eli se acostumou. Eli fazia vista grossa com os filhos, pecando, adulterando, fazendo o que não era do agrado de Deus. Estava tudo muito bem. Homem idoso, perdeu a visão física, mas a pior perda da visão foi a visão espiritual. E quantos estão desse jeito? Perdeu a visão, perdeu a afinidade com Deus. Aleluia. Eu não vim aqui nessa noite para forçar ninguém a fazer nada, mas é um chamado de Deus. Deus está precisando de profetas. Não é profetas para entregar chave de casa, de carro. É profetas que trazem uma palavra de arrependimento. A lâmpada de Deus não pode apagar, irmãos. Nós temos que ser lâmpada de Deus. Eli, aleluia, olha o que estava com o pecado dos filhos de Eli. Deus não desistiu do seu povo. Eu estava lendo uma vez sobre Moisés. Eu gosto muito dos livros do Antigo Testamento, lendo sobre a responsabilidade de Moisés diante de Deus. Um dia ele correu um risco, pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida, por causa do povo. Não entrou na terra prometida por causa do povo. Moisés, eu estou falando de Moisés. Oi, não era qualquer pessoa, um grande líder, que um dia viu Deus falar com ele na sarça, no Monte Sinai. E agora ele confronta Deus e diz assim: olha, esse povo é teu. Esse povo de Telemaco-Borba é do Senhor. É propriedade de Deus. Agora, Senhor, se tu fizer isso com eles, pode riscar meu nome. Eu estive estudando esse texto, irmãos. Por pouco, em algum dos meus livros, diz que Deus quase risca Israel da sua história. Israel, nação eleita de Deus, povo de Deus, prioridade de Deus, quase que Deus risca eles do livro, por pouco, se não tivesse um líder chamado Moisés. Deus não ia desistir do seu povo, mas tinha desistido dele, porque ele já não entendia mais a voz de Deus. Apesar dos pecados dele, Deus não desistiu do seu povo, pois a lâmpada da presença de Deus não havia se apagado, porque o pequeno sinal da presença de Deus estava ali no templo, e esse sinal se chamava Samuel. Nos tempos de adversidade, de pecado, aleluia, Deus queria transformar esta nação, e Deus chama esse menino por 3 vezes. Samuel não entendeu o meio de comunicação, porque ele não conhecia o Senhor, e não tinha se manifestado a palavra dele. O profeta era para quem a palavra de Deus se manifestasse, e essa palavra conferiu ao profeta e a sua vocação. Deus revela para Samuel, que já havia anunciado a Eli, através de um homem. Teve um profeta que não tem nome, que Deus falou com Eli que havia um juízo.
Ainda bem que ele entendeu que Deus falava com Samuel. Depois de ouvir o que foi revelado, ele reconheceu. Ele disse, é o Senhor. Quando ele te chamar, diga, fala que teu servo ouve. Só que ele demorou a reconhecer que foi a voz de Deus. Tem gente, pastor, que demora a entender o chamado de Deus. Ele demorou, o sacerdote, ele demorou a entender que foi Deus que estava falando com ele. Olha que coisa, irmãos. Olha só. Samuel reconhecido como profeta. A partir dessa experiência, por meio dele, a palavra de Deus continuaria a se manifestar em Siló. Graças a Deus que Samuel entendeu a voz de Deus. A partir daquele momento, a vida desse menino ia se transformar de uma maneira tão grande. Ele ia trazer o povo de volta para a adoração. Samuel foi responsável de uma grande reforma, de um grande avivamento. Deus tem falado no meio do seu povo que vai trazer um avivamento para o Brasil. Vai, mas vai ter que tirar sacerdote ali da cadeira. Vai ter que tirar alguns sacerdotes ali que já não tem sensibilidade com a voz de Deus, já não tem afinidade com a voz de Deus. Aí Deus pega uma criança. Às vezes essa criança, irmãos, não estou falando no sentido figurativo, às vezes essa criança é um novo convertido que acabou de chegar na igreja, porque os velhos não fazem mais nada, estão acostumados a vir para a igreja. Aí Deus pega o maconheiro, o bandido, a prostituta, dá um banho no sangue dele, lava, limpa, transforma e traz para a igreja. E você está acostumado a ficar sentada na igreja sem fazer nada. Eu não estou falando, Deus pode usar uma criança? Pode. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 8 anos de idade, numa vigília na Quadrangular. Só que eu não podia falar para os meus pastores, que eram batistas. Deus já me usava desde criança, só que eu não podia falar. Eles não iam aceitar, não iam entender. Mas essa criança, não estou falando de idade, essa criança pode ser alguém novo convertido, que chegou agora, está tomando leite. É um crente velho, cheio de costume. Para que eu vou falar o que Deus está mandando. O crente velho acostumado não faz nada. Deus falou assim, é minha sonha, não quer fazer? Espera aí que eu vou trazer uma criança. Eu preciso de um coração disponível. Alguém que entenda que este é o tempo de Deus trazer um avivamento. Eu me lembro, irmãos, eu tinha 17 anos. Minha mãe viajou para Foz do Iguaçu, para a obra. As minhas irmãs já estavam casadas. E eu estou limpando a casa. Era sexta-feira, dia de faxina. Bate no portão, veio uma senhora com um rapaz, chamado Isaac. Foi uma experiência que marcou a minha vida. Oi, irmã, cadê a sua mãe? Eu falei, irmã, minha mãe viajou, só volta daqui a uma semana. Eu com a mão cheia de cera, encerando a casa. Que hoje ninguém mais encera a casa, está tudo mais fácil. Ah, meu Deus, queria tanto que a irmã valorasse pelo meu filho. Disse, irmã, vem a semana que vem. Eu estou para a irmã ir embora, para terminar minha faxina. Aí posso entrar? E eu, pode. Estava um sol, mês de março. Ela entrou, eu fiquei com dó, dei uma aguinha fresca para ela, fiz um suco. Ela disse, queria tanto que a irmã Valda tivesse para orar pelo meu filho e tal. Eu disse, irmã, mas isso não vai ser possível, minha mãe não está, então a senhora vai ter que... Ela disse assim, peraí, sua mãe não está, mas você está. Eu falei, eu não. Veio a semana que vem, que a minha mãe ora por ele. Ela falou, irmã, você não está entendendo, jovem, tem coisa que não dá para esperar. Eu preciso que você ore pelo meu filho. Eu falei, não estou acreditando. Lavei a mão, tirei o excesso de cera, fui para a sala, peguei a minha Bíblia, coloquei debaixo de um móvel, de cima de um móvel que estava na sala. Sabe aquela oração sem graça? Tá? Vou orar. Vem cá, moço. Assim, ó. Senhor, aqui está o Isaac, e o Senhor sabe o que ele precisa. Assim, aquela oração lá e tal. Daqui a pouco foi...
esquentando meu pé, a mão foi esquentando, e eu fui orando, eu já falava em línguas estranhas, e eu comecei a falar línguas estranhas, o moço chorando, olha o que Deus fez, Senhor, aí eu aumentei o tom de voz, para o Senhor abaixo, toma o Isaac nas tuas mãos, Senhor, Pai, o Isaac precisa fazer um concerto contigo neste dia, Senhor, o Isaac engravidou a namorada e tem que casar, misericórdia, Senhor, o Isaac está desviado, e a namorada também, Senhor, a moça está grávida e vai ser um menino, olha o que eu falei, ele precisa de um emprego, Jesus, ele precisa casar, e como que vai casar desempregado? A mãe começou a chorar e disse, é Deus a sua vida. Eu comecei a orar, o Isaac chorando, disse, quer voltar para Jesus? Aí já não era aquela Cristina, a lâmpada da Cristina acendeu, aleluia, coisa boa quando tem azeite na lâmpada, coisa boa quando você deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. A oração foi tão boa que aquela irmã começou a falar em línguas, eu também, e aquele moço caiu de joelho, se desmanchando em lágrimas. Eu disse, vai para tua casa, que ainda essa semana a porta de emprego vai abrir, e você vai ser um pastor, menino. Olha o que eu falei, para tirar dúvida, olha o que eu fiz, vou abrir uma palavra, Miqueias, capítulo 4, versículo 13, levanta-te e trilha, filha de Sião, e lá vai, é uma mensagem sobre o Messias, sobre o Salvador, você vai trilhar, e tal, o seu ganho será consagrado, morarás no campo. Eu disse, aí Deus me deu a revelação na palavra, aquele dia, disse, moço, você vai casar, o teu filho é um menino, o teu segundo filho vai ser uma menina, e você vai ser pastor no interior de São Paulo. Ele, pode ir para casa. 2 anos se passou, 2 anos e pouco, lá veio Isaac, com Samuel já andando, a esposa grávida, lembra de mim e disse, e aí, hoje eu sou pastor no interior de São Paulo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser lâmpadas acesas. Não adianta a gente esperar que é só o pastor Fábio, que é só a irmã Vanessa. Cada um de nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Usa-me, mas manda o pastor Fábio. Usa-me, mas manda a irmã Irene. O que é isso? O profeta Isaías diz, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado profético tem um preço, é muito alto. Não pensem vocês que para estar aqui, para estar pregando 33 anos, foi tudo de graça. É muita dor, é muita luta, é muita renúncia. É muita renúncia. No início, minha família não entendeu, disse, como é que é esse negócio, Cristina? Quer dizer que você virou pregadora, não vai mais no casamento, não tem mais tempo para a família, e fui criticada até que um dia Deus abriu o ouvido da minha tia e disse, eu a chamei, eu a separei, e ela precisa entender que o chamado tem que ter renúncia, para nós nos tornarmos maduros, porque tem de crente verde, para compreender o que Deus quer, de permanecer no caminho da obediência. Nós devemos ser criança, no sentido de que dependemos totalmente da presença de Deus. Temos que ser criança e dependemos totalmente da direção de Deus. O Senhor colocou Samuel no meio de Canaã e em Siló e no meio do povo de Israel, e por meio dele, aleluia, se manifestou a sua palavra, exatamente igual à ilustração de Cristo. Faz com que aquela criança, quando colocou no meio dos seus discípulos, Jesus com 12 anos, no meio dos doutores, dos escribas, desfolhando a Bíblia, falando tudo o que o Pai mandou ele falar, surpreendeu a todos a sabedoria que o Pai colocou no Filho. Nós somos dependentes dele. Eu não estou pregando porque eu sei pregar, eu sou dependente de Deus. É ele quem fala, é ele quem me usa. Eu sou dependente dele sempre, sempre, sempre serei. Agora o processo do amadurecimento, irmãos,
Não queira saber, viu? O processo do amadurecimento é difícil. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma luta muito grande, uma luta na área financeira. Meu esposo era vivo. Ele me viu no cantinho da cozinha orando. Eu morava na casa muito pequenininha. Ele levantou e falou assim: e aí, você acha que vale a pena? Você acha que Deus está vendo as suas lágrimas? Você acabou de chegar do culto aí, ó. É por isso que eu não creio nesse Deus. Até que me prova que ele existe. Eu disse: Maranhão, você não sabe o que você está falando. Tá aí, ó. Aluguel está atrasado. Eu pagava aluguel. As contas acumuladas. E aí, você acha que Deus vai mandar aqui na porta? Eu falei: vai. Espere sentada. Isso era uma quinta-feira. Tinha acabado de vir de um culto. Tinha pregado com muita graça de Deus. Mas eu fui afrontada. Eu fui dormir e disse: Deus, honra a minha fé. Honra a minha fé. No outro dia de manhã eu acordei. Ele foi lavar o quintal e eu fui pôr água no fogo para fazer o café. Ele olhou para mim e falou assim: vai ajoelhar de novo? Vai orar de novo? Você acha que Deus vai te atender? Eu falei: vai. Era 10:50 da manhã. Eu disse: até 9 horas esse telefone vai tocar. Se quero ver. Eu falei: vai tocar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Dobrei os joelhos, agradeci a Deus pela noite de sono, abri a Bíblia, li um versículo. 9 horas, o telefone toca. Do outro lado, irmã Lourdes, uma grande amiga, ela está bem idosa hoje, ela disse: missionária, irmã Cristina. Eu quase não dormi essa noite pensando na senhora. Eu falei: irmã Lourdes, eu fui para a consagração das 7 às 8, eu estou aqui para te falar para você, minha irmã, que eu vou te socorrer. Quem contou para ela? Não liguei para ninguém, não pedi nada para ninguém. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sou tão dependente de Deus, uma xícara que entra na minha casa é Ele que me dá. É Ele quem me dá. Eu comecei a chorar, disse: irmão, o que é que você precisa? Pode falar. Aí eu disse para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim: eu não tenho, mas a minha filha que mora na Flórida, nos Estados Unidos, vai me ligar daqui meia hora. E eu tenho uma resposta para a senhora. Fui cantar, fiz o café, glorifiquei a Deus. 9h40 ela me ligou, ela disse: eu estou indo na sua casa, às 1h30 da tarde. Minha filha depositou um valor e disse que é para abençoar a tua vida. Eu vou no banco retirar, não tinha Pix, hoje é tudo Pix. Ela: vou passar no banco com meu filho Wagner, vou até a tua casa, a senhora vai pagar o seu aluguel, as suas contas hoje, e o que sobrar a senhora vai fazer uma compra para a sua casa. Maranhão, vem cá. O que você disse de manhã para mim? Eu falei por falar. Não, você não falou por falar. A boca fala que o coração está cheio. Você falou o quê? Que meu Deus não existe, que nada ia acontecer. 1h30 da tarde vai acontecer, aguarde. Não falei o que era. Deu 1h30, uma variante parou na porta, buzinou, mandei ela entrar, entrou ela no filho. Ela sentou e disse: está aqui o dinheiro, acabei de sacar. Eu disse: lembra que você disse que o meu Deus não ia fazer. Só que o meu Deus foi lá no bairro da Zona Norte falar com a irmã Lourdes para me socorrer, para mostrar que Ele é Deus. O que é isso, irmãos? Deus está precisando de alguém que tenha um vínculo com Deus, uma dependência total. Aleluia, uma dependência, reconhecer que nós não somos nada, não fazemos nada, não podemos nada, mas aquele que tem afinidade com Deus, comunhão com Ele, aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu estou contando com quem tem lâmpada acesa, para que a minha igreja continue viva, proclamando a minha palavra, falando do meu amor, falando da minha volta, porque eu estou voltando. Aleluia. Aleluia. Aí Deus fala assim para Samuel: Samuel, eu te coloquei no templo, não foi para você achar que eu esqueci do meu povo. Samuel, não te coloquei diante de um sacerdote, já está cego, acostumado a ficar no mesmo lugar, para você copiar ele. Você veio nessa geração, Samuel, para ser diferente.
Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ser diferente. O mundo tem que olhar para você e dizer, verdadeiramente ali vai uma mulher e um homem de Deus. Não precisa ser profeta nem pregador, mas dá exemplo, dá testemunho de crente. A minha filha, quando entrou na universidade, eu pedi para ela estudar de manhã, porque à noite é uma prova, viu? De dia. Faça grupos na universidade para fazer trabalho. E no grupo da minha filha tinha 3 homossexuais, 2 do candomblé, um espírita e uma lésbica. Só era de crente. As outras colegas de classe falaram assim, nossa, Aline, mas que grupo, hein? As meninas eram crentes. Hã? Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Falou, que evangelho é esse que vocês creem? Eu não amo o que eles fazem, mas eles têm uma alma. Minha filha fez muitos trabalhos com eles, apresentou os trabalhos, foram aprovados, tiraram nota boa. Nossa, eu não vou fazer trabalho com esse grupo. Você é exclusivo por quê? Por que Samuel estava no templo? Num tempo de tanto pecado e corrupção. Ele poderia falar, não mãe, eu não quero ficar aqui. Olha a situação da família dele. Eu quero ir para casa. Minha filha falou, que evangelho que vocês acreditam? Que Deus que vocês servem? O meu papel aqui é fazer meu trabalho da faculdade. O que eles fazem do portão para fora é o problema deles com Deus. Agora eu não posso eximir da minha responsabilidade. E todo convite que vinha para ela sair, passear, não vou. É sua mãe? Não. Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Ah, mas fulano é crente também, problema dela. Ela foi na festa, eu não vou. Teve uma festa que ia ter num sítio, uma confraternização, do encerramento do período. Ela disse, mãe, eu posso ir? Pensei, falei, meu Deus, o que eu faço? Posso ir, mãe? Poxa, minhas amigas que são crentes também vão. Eu disse, tá, por mim você pode ir. Mas eu vou orar. Ela ligou para as meninas e disse, eu vou. Que milagre, sua mãe deixou? Deixou. Falei, mas minha filha, você tem 28 anos. Você sabe o caminho do bem e do mal, não sabe? Sabe. Foi criado no evangelho, foi. Chegou o dia da festa. Eu só disse, Deus, põe a tua mão. Eu não vou falar nada. Tinha marcado um lugar para se encontrar. Iam para uma chácara. Eu vi ela ligando, fulana, deixa eu te perguntar, vai ter bebida? Vai, não vou. Esse lugar não é para mim. Nossa, já marcamos o teu nome. Pode riscar, eu não vou. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele poderia falar, mãe, eu não quero servir sacerdote. Ele olha a vida desse homem e dos filhos dele. Eu quero ficar em casa. Mãe, eu quero ser jovem. Eu quero passear, eu quero ter namorada, eu quero passear, eu quero casar. Ele casou, ele teve filhos. E nenhum dos filhos teve o exemplo que o pai foi. Olha que triste. Nenhum dos filhos deu exemplo igual Samuel deu. Nós precisamos fazer diferença, irmãos. Porque o mundo olha aí, porque ser evangélico hoje virou moda. Hoje virou moda ser evangélico. Nós temos que ser lâmpada acesa para os dias de hoje. Mostrar que temos uma responsabilidade diante de Deus para trazer o avivamento para essa época. Essa geração dos nossos jovens, hoje eu assisti no batismo na minha igreja, online, ao vivo, eu vi muitos meninos e meninas, adolescentes se batizando. Eu estendi minhas mãos e disse, Deus, que essa geração que está passando pelas águas hoje, seja a lâmpada de Deus para essa terra, sejamos a lâmpada de Deus acesa, porque os dias estão difíceis, os dias estão negros, o pecado está cobertando muita gente, o pecado está escurecendo a visão de muitos líderes, mas Deus está dizendo, eu preciso de um Samuel, e Samuel já nasceu. Quem sabe Samuel teu filho, quem sabe Samuel teu neto. Então nessa noite pega essa palavra, vamos ter a lâmpada
que Samuel era responsável de acender as lâmpadas do templo. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo essa palavra, leia. Como eu amo este livro. A minha casa tem Bíblia até na hora de servir na lavanderia. Dá um estalo lá, na hora eu leio um versículo. Um dia eu estava tão empolgado estudando um texto para pregar que fechei a geladeira e deixei a Bíblia lá dentro. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu tenho várias Bíblias, até aquela Bíblia que você tem afinidade. Meu Deus, aonde? Minha filha, mãe, por um acaso, você não abriu a geladeira e não colocou ela lá dentro? Eu disse, dá uma mensagem isso aqui. Porque a geladeira é para conservar, né? Para não estragar alimentos. Para refrigerar. Eu pensei, me dá uma mensagem. Eu abri, estava lá a Bíblia na geladeira. Geladinha. Fresquinha. A palavra de Deus é mel, é farinha, é azeite. Como eu amo essa palavra. Ela que traz vida, ela que dá direção para a tua vida. Não acorde de manhã sem antes ler um versículo da palavra de Deus. Acende a tua lâmpada de manhã, pelo amor de Deus. Porque você não sabe a que hora Satanás pode armar um laço contra alguém da tua casa. Você não sabe o que está esperando por você, pelo seu filho, para sua casa. Acorde de manhã, agradeça a Deus e já leia a Bíblia. E não pegue no celular antes de ler a palavra. Lamão de Horácia. Hoje estamos substituindo a palavra por isto aqui. Esse aparelho está matando muita gente, destruindo casamentos, destruindo vidas espirituais. É muito bom, eu preciso, eu uso. Está sendo filmado, preciso dele. Mas eu não substitua a Bíblia por um celular. Aleluia. Uma vez por ano minha filha faz um jejum de 24 horas. E é sempre dia 31 de dezembro. Ela disse, mãe, pega meu celular, guarda, esconde. Ela fica no quarto louvando, adorando e me chama de 3 em 3 horas, 2 horas para a gente orar juntos. A minha filha é um exemplo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem hora que ela é minha correção. Ela é meu nível para me nivelar. Esse dia ela me chamou a atenção. Mãe, senta aí. Eu vi, lá vem. Fala. Mãe, olha para mim. Eu, pode falar. Mãe, assim. Eu tô de olho em você. Eu, tá bom, fui. Posso ir? Pode ir, já terminei. Falei, Deus me deu uma lâmpada lá em casa. Está acesa. Você precisa ter azeite, preparação, vida consagrada a Deus. A gente canta o hino 432 da harpa, né? A minha alma lava Salvador. Como é que começa? Minha vida seja. Chega na segunda-feira, você já acorda estressada. Grita com o cachorro, grita com o gato, grita com o filho, berra e brinca com a máquina de lavar roupa. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar por teu amor. A segunda estrofe diz que os meus pés somente vão, aonde o quê? Os santos possam ir. Este é uma mensagem para nós. A gente acorda de manhã, deixa eu falar com a fulana, bom dia, tudo bem? Já falou com o Espírito Santo hoje? Já deu um bom dia? Que nada, não tive tempo. Então dá boa noite para o Espírito Santo hoje à noite. Todas as vezes que eu viajo, quando eu sento no avião, que eu ponho cinto de segurança, a primeira coisa que eu faço, eu abaixo a minha cabeça e disse, Deus, dirige essa aeronave. Eu cheguei no lugar de origem, do destino, debaixo da tua mão poderosa. Você está dentro de um aparelho grande que, se Deus não pôr a mão no sustentar aquilo, pode explodir no ar a qualquer hora aí, como já aconteceu.
Senhor, vai lá naquela cabine, abençoa o piloto, o copiloto, os comissários de bordo, os passageiros. Senhor, eu te agradeço pela inteligência que Deus deu ao homem para criar um aparelho monstruoso desse para carregar 130, 300 passageiros, como eu fui para a Europa, mais de 300 passageiros dentro do avião. É monstruoso, irmãos. Você está debaixo, em cima do Oceano Atlântico, você só vê água, 9, 10, 11 horas de voo, só tem água. Se cair ali já era, meu irmão. E sai de casa, não ora. A igreja em pé, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Jesus. Não se esqueça, temos que ser a lâmpada acesa. Amém, Jesus. E Deus conta com as lâmpadas acesas. Quero orar pela sua vida. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei que Deus conhece e vocês sabem da sua necessidade. Aleluia. Pai, queremos te louvar e agradecer em saber que Deus fala com a tua igreja e que Deus conta conosco para ser lâmpadas acesas. Cuida da tua igreja, Pai. Desperta cada um dos teus filhos para que sejam lâmpadas acesas na tua casa. Obrigado, Deus, por essas 2 noites. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, meu Deus, por usar a minha vida nesta casa. Que o Senhor dê uma vitória a cada um do teu povo. Que seja uma semana de resposta. Uma semana de resposta. E que possamos, Pai, esperar no Senhor, sabendo que Ele tem o galardão. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?